Falando de saúde, sobre hipertensão arterial. O nosso convidado da semana é o cardiologista, Dr. Bruno Penha. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Doutor Bruno, então, a gente, só para deixar um pouquinho mais, o pessoal entender por que a gente está falando desse assunto hoje, no sábado agora também, dia 29, é o Dia Mundial do Coração. Isso, é uma data comemorativa mais para lembrar da importância do cuidado do coração, já que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É o Setembro Vermelho, né? Isso, exatamente. Setembro Vermelho é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Brasil inteiro. Vamos lá então, doutor. Hipertensão arterial, né? Conta pra gente o que é isso. Então, a hipertensão arterial, ela é uma doença crônica, silenciosa e que, na verdade, há um aumento dos níveis tensionais das artérias do nosso corpo, tá? A gente define pressão arterial antigamente acima de 14/9, 140/90, e atualmente, ano passado, saiu uma nova diretriz americana acima de 13/8, 130/80. E a pressão ideal seria abaixo de 12/8. Abaixo de 12/8 seria ideal. Seria o ideal, tá. Exatamente. Quando esses níveis estão mais elevados durante muitos anos, os pacientes podem desenvolver AVC, que é o derrame, infarto, e pouca gente sabe, mas a pressão é a principal causa de falência renal e a principal causa de diálise no futuro, né? Então, como os vasos estão espalhados no nosso corpo inteiro, é uma doença sistêmica, então pode afetar os rins, coração, cérebro e a visão também. O que causa esse aumento da pressão? Então, a principal causa é genética, né? Por isso que quem tem pressão alta normalmente tem história na família de pressão alta, né? Várias gerações, e não se sabe exatamente como é que os vasos vão ficando mais rígidos. A gente sabe que um fator de risco importante é a idade, tanto que esse número de 30% da população com pressão alta é se considerarmos a população adulta geral. Mas se pegarmos apenas os idosos, acima de 60 anos, mais de 60% tem pressão alta. É muita gente, É muita né, gente, doutor? é muita gente. Outra coisa muito associada à pressão elevada é o excesso de sal na alimentação. Isso vem aumentando gradativamente pelos hábitos de vida. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda 2 gramas de sódio por dia, que dá em torno de 5 gramas de sal de cozinha. A média brasileira é em torno de 10 a 11 gramas de sódio. Muita. A gente é acostumado muito a comer comida salgada mesmo. E enlatados, embutidos, comida industrializada tem muito sal, né? Então, o novo comportamento da sociedade acaba levando ao aumento da pressão também na nossa sociedade. E, assim, você, claro, falou dos idosos aí, que são mais de 60%, mas não quer dizer que gente jovem não possa sofrer com pressão alta, Não, né? com certeza, né? A gente, normalmente, é um adulto jovem que começa a ter pressão alta, então, se for a parte genética, acima dos 30, 40 anos já vem tendo pressão alta, só que pode acontecer até em crianças, tá? Ou a pessoa vive a vida toda sem pressão alta e desenvolver apenas quando mais idoso. Nesses extremos da idade, a gente tem que pesquisar alguma outra causa, tá? Normalmente são causas reversíveis, hormonais, pode ter problema na tireoide, outros hormônios como cortisol, ou na própria artéria principal, na aorta, pode ter alguns problemas que levem à pressão alta. Então, se tiver uma criança com pressão alta, pode até ser de origem familiar, mas a gente vai precisar de excluir umas outras causas que podem ser tratadas. Uma dúvida muito comum das pessoas também, para quem sofre com a hipertensão, né, tem a pressão alta, é se pode fazer exercício ou não. Sim. O que a gente pode dizer? Na verdade, a atividade física deve ser feita, mas quando a pressão já está um pouco melhor controlada, né? Se você fez o diagnóstico hoje da pressão alta, está com a pressão de 17, 18, não é aconselhado fazer uma atividade física mais intensa no momento, porque durante a atividade física sua pressão vai subir ainda mais. Porém, depois que fizer algumas medidas de alimentares, se necessário medicação, a atividade física pode abaixar a pressão se realizada de uma maneira regular. Sempre com acompanhamento médico Sempre ali, né? Com certeza, com certeza. Doutor, e o tratamento agora, né? A gente escuta falar que quem sofre com a pressão alta tem que todo dia tomar aquele remedinho ali para ficar tranquilo. Então, a gente sempre faz, se a pressão não estiver muito alta, a gente pode fazer as medidas comportamentais primeiro, tá? Então,
a gente deve aconselhar uma dieta rica em frutas, em verduras e legumes e pobre em sal, né? Em carne vermelha também. Reduzir a ingestão de álcool, que o álcool também eleva a pressão, e o tabagismo, tá? E a gente sabe também que pessoas acima do peso evoluem com maior pressão. Tanto que para cada quilo que a gente reduz 1 milímetro da pressão, de mercúrio da pressão. Ou seja, se a pessoa tiver uma pressão pouco aumentada, só emagrecendo, fazendo uma atividade física, a gente consegue normalizar sem medicação. Sem medicação. Normalmente, quando a pressão está pouco aumentada. Se a pressão já chegar no diagnóstico muito aumentada, por exemplo, já está com 15, 16 por 9, por 10, a gente precisa começar a medicação. E aí existem várias medicações que o médico vai escolher uma especialmente para cada paciente para poder controlar, tá? Agora, é importante dizer que a pressão alta é silenciosa, né? Então, a pessoa pode passar anos, 20, 10 anos sem sentir... Isso que eu ia perguntar, porque esse diagnóstico, às vezes, você nem sabe, né, que você tem pressão alta. Exatamente, por isso que a gente faz campanhas para avaliar a pressão dessa população, porque ela pode começar com a pressão alta aos 40 e só descobrir, na verdade, porque o rim parou de funcionar ou porque infartou depois de muitos anos. Então, a maneira ideal de fazer o diagnóstico é verificando a pressão anualmente que seja e se você tiver algum fator de risco, história na família, com maior periodicidade. Mas é muito simples, né, doutor? O exame simples. Da pressão ali, você faz na hora, coloca no braço. É muito simples, só que precisa ter uma observação. O que a gente deve fazer é medir a pressão da pessoa de uma maneira calma. Não adianta medir a pressão quando ela está com uma dor de cabeça ou acabou de discutir no trabalho, está andando na rua, na pressa, passa na farmácia e mede. Assim vai estar sempre alta, tá? Então, o recomendado é ficar pelo menos 1 hora sem fazer atividade física, ficar meia hora sem fumar, sem beber café, que pode aumentar a pressão. A cafeína, né? A cafeína. E tem que ficar sentado em repouso para poder medir essa pressão, tá? Uma coisa muito comum no consultório é as pessoas reclamarem, eu já sei que minha pressão está alta porque eu estou com dor de cabeça. É muito difícil isso acontecer. Para pressão alta, dar dor de cabeça tem que ser uma pressão muito alta, acima de 18, por exemplo, que seria uma urgência hipertensiva. O mais comum é o contrário. É a dor de cabeça por algum problema, por alguma discussão, está elevando um pouco a pressão, tá? E aí, nessa situação, na verdade, teria que tratar a dor de cabeça e não tentar abaixar a pressão. E não a pressão, entendi. Exatamente. Tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, vamos colocar aqui na nossa telinha, um telespectador, a Lizzie mandou. Eu tenho 25 anos e estou grávida de 3 meses. No mês passado, eu comecei a tomar um medicamento para pressão alta, mas não tem ajudado muito. Sempre está acima de 15 por 9. Quais os riscos que eu posso ter ao decorrer da gravidez? É uma pergunta bem interessante por 2 questões. Primeiro, que mulheres em idade fértil que têm pressão alta não podem tomar qualquer tipo de medicação, porque existe uma das principais medicações que a gente usa para tratar pressão pode causar má formação no feto, tá? Então, o médico tem que ser avisado se a mulher tem a intenção de engravidar para poder ajustar a medicação. Tentar antes dela engravidar. Antes dela engravidar já tem que mudar isso. Ela teve pressão alta durante a gestação, tá? Então, a gente tem que sempre pensar que tem pessoas que desenvolvem a pressão alta durante a gestação e teria o risco de pré-eclâmpsia, né? Que, na verdade, é o aumento da pressão alta associada a aumento de excreção pela urina de proteína, inchaço nas pernas, que pode gerar eclâmpsia, que seria uma crise convulsiva com a pressão muito alta na gestação, tá? Entendi. Então, teria que avaliá-la, o médico dela avaliar melhor, para ver se ela já tinha uma pressão um pouquinho aumentada que só piorou um pouco na gestação. Entendi. Mas é importantíssimo o controle dessa pressão. Se não estiver controlando, tem que procurar o médico dela para poder ajustar, porque pode fazer parte de um quadro de pré-eclâmpsia. Entendi. Essa pressão alta durante a gravidez, ela é perigosa, né? É bastante perigosa, tá? Tem que ser controlada e tem que ser acompanhada. O próprio ginecologista acompanha e se tiver algum problema maior, pode encaminhar para o cardiologista, porque não são todas as medicações que a gente pode usar na gestação e, se for muito aumentada, pode realmente evoluir com uma eclâmpsia. Eclâmpsia. Né? Tá aí, ó, Liz, então tem que procurar o seu médico e o seu cardiologista, né, para não correr nenhum risco você nem o seu bebê. Doutor Bruno, obrigada. Obrigada pela você, entrevista mais uma vez. Obrigado a você.